preocupação na zaga também do Vasco. Acho que é o setor que está sendo mais... Sai jogador, chega jogador, o Léo saiu, acho que o Maicon está para sair. Já saiu, era a dupla de zaga titular na maior parte do tempo. O João Vitor continua, pode ser a zaga. João Vitor com o Lucas Oliveira, tem o Lucas Freitas chegando e o Maurício Lemos. Tá tudo certo? O Maurício Lemos está para chegar? Falta alguma coisa? Então, o Maurício Lemos tinha uma chegada prevista para ontem no Rio de Janeiro, só que algumas documentações, alguns detalhes acabaram atrasando. Ele também tinha que entregar lá a sua vida em Minas, né? Então, a expectativa do Vasco é que na segunda-feira ele já esteja treinando, com os exames médicos feitos e o contrato assinado para segunda-feira já iniciar a sua preparação no CT Moacir Barbosa. Eu acho que é um ótimo jogador, um ótimo reforço para o momento do Vasco, né? Maurício Lemos, para quem não sabe, foi um dos principais jogadores do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro em 2023. Foi o zagueiro top aí, um dos 3 melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro. No ano passado, já falei aqui, ele teve uma desavença com o Milito e não pôde jogar. Então, eu acho que, no momento, a dupla titular do Vasco seria João Vitor e Lemos, na minha cabeça, tá? Agora, o Lucas Oliveira, o Lucas Freitas, eles são jogadores que contam com a confiança da comissão técnica. O Oliveira, por exemplo, foi achado pelo Pedrinho e pelo Felipe, quando eles trabalhavam no Tigres ainda. Depois ele foi para o Cruzeiro, depois ele jogou no Japão, mas é um jogador que eles têm uma confiança de esse cara pode desabrochar a qualquer momento. Então, eu acho que é importante também. E aí, agora, os focos do Vasco na janela de transferência... 3 zagueiros. Acho que a parte defensiva ali da zaga, exato, acho que fecha a conta aí, né? 3 zagueiros... O Vasco chegou a fazer uma consulta pelo Murilo do Palmeiras. E seria a cereja do bolo nesse setor. Mas é muito difícil. Não é algo fácil de acontecer. O Tietê também já está trabalhando bem até nessa janela. Tietê está lá. E aí, qual é o foco agora? O foco agora, Flávio, é de fato as pontas. O Fábio Carille já deixou claro que ele vai querer trabalhar prioritariamente com pontas, jogadores que têm profundidade. Eu já trouxe 3 nomes aqui, o Wanderson, o Coelho e também o Vitor Sá, que o Felipe, que é diretor técnico do Vasco, continua mantendo contato com ele, mas não para chegar agora, e sim para chegar no meio do ano. Assim como a gente trouxe aqui também na segunda-feira a situação do Balbuena, que é um jogador da confiança do Carille e que também poderia chegar no meio do ano assinando esse pré-contrato. Então o Vasco agora tem o foco de trazer um ponta esquerda titular, um ponta direita e um reserva para o Verratti, um centroavante reserva para o Verratti, com as características parecidas com o Verratti. Porque na cabeça do Carille, você pode usar, por exemplo, 2 centroavantes mais móveis na ausência do Verratti ou na ausência desse reserva. Tem o Alex Teixeira, pode trazer um meia de chegada para jogar ali também. David, o Ryan já fez essa função em outros momentos também. E tem o garoto GB. Então, o foco total do Vasco agora, pontas. Sem dúvida alguma, pontas. E um reserva para o Verratti. É o outro foco do Vasco da Gama nesse momento. Então, contando com o Lemos, são mais 3 reforços que o Vasco deve cravar e deve anunciar até o início dessa temporada. Eu tenho uma certa curiosidade com um garoto que se destacou na seleção de base, o John Textor, né? Chegou, chegaram a falar de um possível interesse do Botafogo nele, e ele não é titular no Vasco. Não. É a verdadeira posição dele. Por que você acha que ainda não se firmou? Não dá para dizer que é um cara titular no time do Vasco, mesmo com tantas dificuldades que o Paiva teve, depois o Felipe, para montar esse lado de campo, centroavante, ele sempre fica no banco. Eu acho que o Ryan é um jogador de potencial, tá? Não à toa frequentou camadas jovens da seleção brasileira, é um jogador que foi pretendido pelo Textor, a Fiorentina também fez consulta por ele. O Vasco tinha a expectativa de vender o Ryan nesse final de ano, mas a proposta, que seria na casa ali dos 80, 90 milhões de reais, não chegou. O Textor também não deu sequência com a proposta dele, e é óbvio que a gente vê aí tudo que está acontecendo no Botafogo, a dificuldade financeira que ele está tendo no Lyon. Então, qual é o papel do Vasco em relação ao Ryan hoje? Renovar o contrato dele, que vai até o final de 2025. Sobre o desempenho em campo, eu acho que ele rende muito bem, como um segundo atacante, puxando da direita para o meio, e até mesmo em alguns jogos que ele substituiu o Verratti, eu lembro de cabeça agora, contra o Criciúma e contra também o Bahia, que o Vasco fez um bom jogo, ele foi bem como centroavante. Então eu acho que por que o Ryan não desabrochou? Porque é natural, Flávio. Ele tinha 17, 18 anos, ele já estava no profissional. Né? É muito novo. Então eu acho que o Ryan tem tudo para melhorar ainda mais a capacidade dele nesse ano e ajudar o Vasco da Gama. Falar agora do Botafogo, que segue em busca de um novo... 630 milhões de reais. Preciso contar agora sobre a possibilidade de o Bahia contratar Léo Jardim. Esse assunto dominou as redes sociais ao longo da quarta-feira e causou preocupação em torcedores vascaínos. O que eu fiz? Entrei em contato com o dirigente Cruz Maltino, que garantiu: não houve proposta e nem haverá. O Vasco já fez de forma informal chegar aos ouvidos dos dirigentes do Bahia que não tem a intenção de negociar seu goleiro.
Marcelo Santana, diretor executivo de futebol do Vasco, e Cadu Santoro, diretor executivo de futebol do Bahia, tem uma relação muito boa e já existiu essa conversa. Não adianta nem fazer proposta, porque nós não vamos negociar. O Vasco, pelo contrário, trabalha na renovação do contrato do atleta, cujo vínculo se encerra em dezembro desse ano. O novo contrato deve ter duração de 4 anos, com belo reajuste salarial, além do aumento da cláusula de renovação, ou de cláusula da multa rescisória. Só para complementar, o Vasco deveria ter renovado esse contrato com o Léo Jardim antes, né? Toda vez que você deixa para fazer essa renovação no último ano do contrato, você passa a correr riscos. O que salva a pele cruz-maltina é que o Léo já se identificou com o clube e demonstrou a intenção de ficar no Vasco em 2025. Hora de falar sobre o Cruzeiro com uma Corinthians e Vasco de olho em Brian Rodrigues. Uma rádio uruguaia afirma que o atacante, que é uruguaio, entrou na mira dos dois clubes brasileiros com direito a sondagens para o staff do atleta e também para o América do México, que é dono dos seus direitos econômicos. Esse namoro não é novo. Tanto o Corinthians quanto o Vasco já haviam tentado a contratação do Brian Rodrigues na janela da metade do ano passado. Na oportunidade, o América fez jogo duro, entendendo que o atleta era uma espécie de 12º jogador e estava sempre muito pronto para ser utilizado. A temporada dele no Campeonato Mexicano foi de 48 jogos, 19 gols e 8 assistências. Na Champions da CONCACAF, 7 partidas com 2 gols. Tanto o Vasco quanto o Corinthians têm interesse na contratação do atleta apenas por empréstimo com opção de compra. Se tiver de desembolsar uma grana para comprá-lo, a operação fica mais complicada, até porque os dois times citados têm enormes dificuldades financeiras. É por isso que o Corinthians ainda nem trouxe reforços para 2025, enquanto o Vasco até contratou jogadores, mas todos baratos ou praticamente de graça. Gostaria de saber de você, torcedor do Corinthians e do Vasco, se o Brian Rodrigues seria um bom acréscimo, jogador que não conseguiu se firmar como titular no América, mas tem bons predicados. Chuta bem, de velocidade, também tem drible, acho que seria útil tanto em um quanto em outro clube. Para que a gente possa finalizar nosso vídeo, tem a informação que o Coritiba acabou de anunciar Maicon. Maicon está de saída do Vasco para jogar a Série B pelo Coritiba. O Gudjov Zaga, né, como ele é chamado, é o novo reforço da equipe do Coritiba, como eu falei com vocês. Em relação à prioridade no mercado, o Vasco tem como prioridade principal agora, fechando com o Maurício Lemos, agora é negociar com pontas. O Fábio Carilli tem um desejo de ter pontas no seu elenco, jogadores que vão para cima, bônus X1, aproximadamente o que joga o Vitor Sá, né, como disse o Lucas Pedrosa, o Coelho e o Wanderson. O Vasco tem essa prioridade, tem esses nomes na mesa. Até o Nicola citou agora sobre o Brian Rodrigues, jogador uruguaio que também se encaixa nesse estilo de jogo, nessa forma de atuar, mas os nomes principais realmente são esses, né? Inclusive o Coelho, o Atlético Paranaense reduziu a sua pedida de mercado, na verdade. O salário dele é um pouquinho alto também, então complicaria bastante para a equipe do Vasco. O Coelho era uma prioridade, acabou se tornando umas opções menos viáveis. Já em relação a Vitor Sá, ele atua no Krasnodar da Rússia, uma equipe que é líder no campeonato russo. Ele é muito importante para a equipe que ele atua hoje. É um cara que é muito bom pela ponta esquerda, também sabe fazer a ponta direita, mas é muito mais pela ponta esquerda, que é a posição carente do Vasco. O Vasco tem muito interesse, mas como disse até no SBT Esportes Rio, a tendência é que ele venha para metade do ano. E aproveitando sobre a situação envolvendo metade do ano, um nome que é muito falado e que tem a possibilidade real de acontecer no meio do ano, na próxima janela, é Fabián Balbuena, jogador que passou pelo Corinthians, homem de confiança do técnico Fábio Carilli. É um cara que atua muito bem lá no Dínamo, é um cara que é titular, muito importante, assim como o Vitor Sá, ele é importante lá para o Dínamo, ele é titular. Ele, para a sua liberação, era 5 milhões de euros, se torna inviável para o Vasco da Gama, porém o vínculo dele se encerra em junho de 2025, o que abriria um precedente para que o Vasco conseguisse assinar com ele 0,800. O jogador tem desejo, sim, de jogar no Vasco, e agora
é só conversar com ele, porque aí nem encaixa o Dínamo nessa conversa. Eu peço a você, que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta, olha, cara, falta muito pouco. Mas muito pouco vai jogar essa meta de 50 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. É muito importante também você acionar o sininho de notificação, porque aí você fica alerta em todos os vídeos daqui do React do Futebol Oficial. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!